Palmeiras atravessa Corinthians e firma um acordo. Destaque do São Paulo: não vai pular o muro e tudo sobre a chance do Abel ir para a seleção. E sem muita enrolação eu peço logo, põe na tela IGD. Faltam detalhes para ser definido o futuro do Lucas Ferreira, grande destaque do São Tolos, que está sendo oferecido por empresários a clubes brasileiros. E a multa de 40 milhões de reais no mercado nacional abriu as portas para o André Cury, grande magnata brasileiro, para oferecer o jovem para Leila. E de acordo com algumas fontes do conselho, o jogador chegou até a ser analisado pela comissão técnica, mas no meio do processo houve uma reviravolta. E o Casares, bobinho, inocente, tolinho, atual presidente do rival Tricoso, pediu para Leila ter bom senso na situação e o presidente confirmou que existe um problema grande na renovação do MEI. Supostamente está havendo uma tática dos empresários para forçar as tecas a pagarem certa quantia para ele assinar o contrato de renovação, onde haveria mudança no valor da multa rescisória. E para ser bem sincero, o menino é bom de bola e tem futuro, e se eu fosse a Leila não pensaria duas vezes. Mas o que me causa estranheza é o Matos não ter ido atrás, pois pelo jeito as coisas na Toca da Raposa andam bem quentes. Ele deve estar sem moral, pois nos tempos de Atlético Paranaense ele fez exatamente a mesma coisa com o Vitor Roque, se aproveitando do erro de planejamento do clube para conseguir um bom negócio. E você acha que a Leila tomou uma decisão certa em não abrir negociações com o jovem, ou ela deveria ir já com o pé na costela e no meio dos caras? Então comentem abaixo. O comando técnico da CBFLA será definido nesses próximos dias, e entre as principais opções que estão sendo cravadas pela imprensa é a do Abel ir para lá, treinador que está 100% focado na remontagem do Palmeiras após a perda do título do Paulistoba. E nesse momento está havendo especulação para tudo quanto é lado, mas nenhuma delas traz a informação repassada há semanas aqui, onde o canal noticiou em detalhes que o Abel não sairia por proposta alguma da CBFLA, time da camisa vermelha, e o acordo entre Leila e treinador vai seguir de pé até o final. E todas essas especulações agora saindo pelos grandes veículos de comunicação não passam de uma cortina rendada de fumaça fina para enganar trouxa boboca. E hoje o cargo da entidade está entre o Jorge Judas, que está de saída do Al Hilal, e o Carlo Ancelotti, que tem uma proposta financeira de 26 milhões mensais do mundo árabe. É muita grana. E aos mais preocupados sobre toda essa novela, que fiquem tranquilos, pois o planejamento do Palmeiras continua de pé. E agora, para quem estava torcendo pela saída do treinador, vai ter de continuar torcendo contra o próprio time para ver se dá certo. E sigo com minha postura pedindo apoio ao trabalho da comissão técnica, e isso segue firme. Se for preciso ir até o fim, vamos juntos nessa. Concorda ou sem corda? As novidades de hoje no CT são poucas por conta da folga dada após a maratona de jogos cansativos, mas há uma notícia interessante sobre o Abel. Ele, que está empenhado em projetar a mudança de características do ataque, já era sem tempo, pois a falta de produção do time vem preocupando muito o início dessa trajetória do Vitor Roque, às vésperas do Super Mundial. E o atacante, que chegou para ser o homem-gol, até agora não balançou as redes, levando-se em consideração os mal anulados dele, que não podem ser esquecidos. Mas o problema está longe de ser isso, e o treinador sabe que o histórico de centroavantes no time é por demais negativo. E agora não há outra saída, e ou ele corrige e muda essa fase artilheira como era antes para que possa produzir algo melhor e antes do Super Mundial, ou o Palmeiras vai tomar um prejuízo astronômico ao longo desses próximos anos. E para quem acha que não é muito importante esse assunto, fiquem então cientes de que existe uma pressão até mesmo na diretoria, e para muitos que não fazem ideia, a contratação do Vitor Roque foi feita já pensando em algum retorno no final do ano, pois o projeto inicial sempre foi baseado nesse torneio e o jogador teria para isso uma vitrine para voltar para a Europa. Mas para fazer isso acontecer, vamos depender da criatividade da comissão técnica e na boa performance do meio de campo, sem sombra de dúvidas, né? O clima nos bastidores anda estremecido, e o motivo está no fato de não ter sido titular novamente o Paulinho, que mais uma vez foi poupado por recomendações do DM. Até quando, meu Deus? E o Abel, que tinha montado todo um planejamento de colocar a dupla de milhões no ataque, pela primeira vez foi obrigado a deixar o jogador de fora contra sua vontade. E segundo as apurações feitas pela equipe do canal, hoje existe uma quebra de confiança da comissão técnica sobre o departamento médico, e se antes haviam apenas reclamações
declarações do ex-presidente Gagliotti para ver mudanças, agora um apoio maior para transformar a estrutura em algo superior. E no meu ponto de vista, a diretoria está esperando aparecer mais uma grave lesão, talvez, para tomar uma iniciativa drástica. E não há outra explicação do porquê do Paulinho não ser titular nesse time. Está na cara que ele uma hora ou outra será titular desse ataque. E o Facundo precisa dar espaço para isso, pois está vindo de uma grande sequência de jogos e vale a pena dizer que faz 3 jogos que isso acontece. E a primeira foi contra o Bolívar, onde ele foi sacado de última hora. A segunda foi contra o Bahia, quando ele entrou somente no segundo tempo. E ontem isso se repetiu para variar. Caspita. Palmeiras! A notícia exclusiva desse giro traz detalhes sobre o futuro do Cícero Souza, atual manager soccer da CB Fla. Ele que havia recebido uma forte sondagem do Corinthians dias desses e, ao que tudo indica, finalmente ele definiu nessa manhã de feriado seu destino. E pelas informações repassadas pelos setoristas do clube, existe um acordo apalavrado onde o dirigente garante sua volta para o Verdão, caso ele seja liberado pela entidade nos próximos meses. E com a indefinição sobre como será a nova administração da CB Fla, o Dorivice tentou de todas as maneiras agilizar a vinda do profissional para o anão continental, mas esperava que o respeito e o compromisso que tem pelo Palmeiras, claro, que fosse falar mais alto. Isso do que qualquer proposta do rival. E vou ser bem sincero em dizer que para mim seria até surreal ver o Cícero aceitando comandar um clube que só tem dívida e bagunça, pois a regalia que ele teve durante esses anos todos no Palmeiras, jamais ele verá isso por lá, pois afinal aqui não existe jogo de interesses onde o conselho manda e desmanda no clube, e uma prova disso está nas decisões que a Leila toma, e enquanto o conselho é contra algumas convicções, ela não tem obrigação alguma de respeitar quem está de fora, né? Palmeiras! Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.